Que a paz do Senhor esteja com você neste momento que vai estar ouvindo esse áudio meu. Através deste que eu já tenho, que Deus tem me pedido há muito tempo, na verdade, para estar gravando um relato de louvor. Eu pensei em escrever, mas o Senhor sempre tem me dito, fale, use sua voz para alcançar outras vidas, porque eu creio que tudo que eu vou relatar será para edificar vidas, para tocar pelo menos uma pessoa, porque eu quero dizer que o Senhor, Ele é bom, né? A sua misericórdia dura para sempre. E não foi fácil vir aqui falar, porque eu já estou ensaiando há muito tempo, mas o Senhor, Ele tem me ensinado algo, que quando você vive em espírito, quando o Espírito Santo de Deus, Ele caminha com você, não adianta você ter um script, porque eu já escrevi esse relato de louvor. Eu já tentei de diversas maneiras, mas tudo dava errado. Era uma luta muito grande para falar, para poder me expressar. Só que o Senhor sempre estava me pedindo, fale o que eu já fiz até aqui, porque até aqui eu tô te sustentando. E tudo é para a glória do nome dele. Nada é sobre mim, toda a minha força vem de Deus. E eu vou começar esse relato com uma palavra. Essa palavra ela tem caminhado comigo desde o início do meu deserto. Mas hoje aqui eu não vim falar em si do deserto que eu tenho vivido, familiar. Eu venho falar daquilo que Deus já fez na minha vida. Mas o deserto ele veio para abrir os meus olhos, para tirar uma grande trave que estava diante do meu olho. Onde eu precisei caminhar. Hoje eu ainda estou caminhando, né? Em breve terá o testemunho do meu casamento restaurado, para honra e glória do Senhor. E aí vai ficar para depois as outras coisas, né? Mas aqui eu quero falar sobre a graça, sobre o agir de Deus na minha vida, né? E essa palavra que eu quero deixar para os irmãos, ela está em Isaías 43, a partir do verso 18, diz assim: esqueçam tudo isso, não é nada comparado com o que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. É com essa palavra que eu tenho caminhado. E o Senhor me deu tantas outras, mas essa daqui é a principal, eu digo, de tudo que eu já vivi e tudo que eu tenho vivendo, porque assim, gente, o Senhor, Ele começa uma boa obra na nossa vida e Ele quer completar, né? E Ele vai estar completando essa obra até que seja dia perfeito, porque a gente vai ser transformado, como diz na palavra do Senhor, através da renovação da nossa mente, para que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, através disso, o Senhor ele vai nos moldando, a partir do momento que a gente se permite ser moldado. E eu começo meu relato dizendo que tudo começou, né? Muitas coisas aconteceram desde que eu era criança. Tudo começou com a separação dos meus pais. Não digo que tudo começou, né, gente? Porque o inimigo de nossas almas, ele tenta destruir a nossa vida desde pequeno. Só que Deus, ele fala também que ele já nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Então, a partir do momento que a gente estava ali no ventre da nossa mãe, ali a gente já foi escolhido e o Senhor sabia cada letra, cada página, cada linha, né, da história da nossa vida. Então, quando eu tinha meus 7 anos de idade, 6 para 7 anos, meus pais se separaram, né? Para mim foi muito dolorido, já não estava dando mais certo, eu já entendia muita coisa, né? Porque com 7 anos a gente já entende bastante coisa, mas a gente tem a nossa inocência. Então, ali a minha mãe saiu de casa, nós morávamos nessa época no interior de São Paulo, eu sou do Paraná, e meus pais vieram tentar a vida no interior de São Paulo, onde receberam uma oportunidade de emprego,
Nós éramos caseiros de uma chácara de 2 italianos que eram maravilhosos, que me tinham como uma neta. Eu tinha os melhores brinquedos, eu era tratada dentro da casa deles, assim, com muita coisa, com muito carinho. E quando meus pais se separaram, minha mãe saiu dessa casa me levando, né? E o meu pai, que era bem difícil, né? Meu pai, ele maltratava minha mãe. Eu lembro muito bem das palavras. Eu lembro que ele acusava muito minha mãe. E chegou um momento que, né, ela não aguentou. Mas essa história eu vou finalizar, né, depois esse restante, porque eu fui descobrir isso agora só no meu deserto, onde minha mãe resolveu me contar, né. Então, a partir daí que meus pais se separaram, minha mãe começou a se envolver com outro homem, que até hoje ela está. Isso já tem 20 anos. E aí começou na minha vida uma etapa muito difícil e dolorosa, porque no começo esse homem ele me respeitava, ele dizia que me amava, porém ele não conseguiu sustentar isso por muito tempo. O tempo foi passando, minha mãe foi morar com ele, viemos para a capital de São Paulo, onde eu moro hoje. Então começou muitas coisas difíceis, onde eu era acusada por esse meu padrasto e onde eu via minha mãe sempre ficando do lado dele, e isso me machucava. Então eu fui me tornando adolescente e fui criando ódio por ele. Infelizmente, o ódio entrou no meu coração muito cedo. Por tudo aquilo que eu estava vivendo, eu não aceitava ele de jeito nenhum. E eu também não tinha o amor do meu pai, porque meu pai, ele foi embora e, digamos que me esqueceu. Né? E isso para mim começou a abrir ali uma ferida de paternidade. A minha mãe sempre foi católica, eu sou batizada em igreja católica, né? Quando eu era bebê eu fui batizada. E minha mãe era uma católica assim de banco. E ela ia pra igreja e eu ia junto. Só que assim, gente, eu não queria saber de Deus. Eu não entendia nada, né? Eu só ia ali pra igreja, ouvia, entrava por um ouvido e saía pelo outro, né? Aí fiz catequese e tudo mais, né? Sempre assim pela vontade da minha mãe, porque minha vontade mesmo não era ir, né? Sendo sincera. Adolescente e tudo mais. E isso foi... Eu fui entrando na adolescência, né? Naquela pré-adolescência ali e comecei minha mãe sempre foi muito, digamos, liberal comigo e eu comecei muito cedo a sair, né? E aí comecei uma vida bem... bem difícil, né? Aos olhos de Deus, aquilo ali era horrível. Eu comecei a frequentar lugares, eu comecei a andar com pessoas que, assim, por vontade minha, né? Claro, que a gente não é arrastado, não é obrigado. E eu comecei a fazer muita coisa errada. Aí, com 14 anos, eu conheci o meu esposo, né? A gente começou a se envolver, nos conhecemos numa balada. Ele também levava uma vida bem desajuizada, né? 2 pessoas muito novas, e ali a gente se conheceu, teve o primeiro envolvimento, e dali a gente nunca mais deixamos de se envolver, né? Então, depois de um tempo, começamos a namorar, engatamos um namoro bem turbulento, né? Desde o início foi bem turbulento. Eu não tinha entendimento de nada, lembrando. Eu nem imaginava o que era um namoro santo. Pois bem, ali ele me machucava bastante com algumas atitudes, ele levava uma vida bem difícil, né? Ele era envolvido com coisas ilícitas, né? Que eu não venho ao caso ficar falando aqui. Mas isso trouxe muitas consequências, porque assim ele se deparou com a sua primeira prisão, né? Ainda menor de idade. Eu não podia vê-lo, então se falávamos através de carta. Eu tinha um contato com a família dele, um contato assim que a família dele não me aceitava, principalmente a minha sogra.
ela não me aceitava, né, porque eu levava uma vida muito pacata, muito errada, né? Eu sempre gostei de estudar, eu ia pra escola, eu fazia as minhas atividades, só que assim, comecei a trabalhar muito nova, porém o pecado ele foi assim me tomando, sabe? Então aquela ferida de paternidade que eu disse pra vocês no começo que abriu, ela se agravou muito conforme eu fui ficando adolescente, porque daí as coisas em casa pioraram. Eu comecei a ser muito rebelde com a minha mãe, eu não honrava minha mãe, não obedecia, o meu padrasto sempre me xingando, me falando palavras horríveis, né? Sempre ele declarava sobre a minha vida que eu não ia ter um futuro bom, de que eu ia ser um nada. Eu vivia sobre a ameaça de ir embora para casa do meu pai no Paraná, que era uma coisa que eu tinha pavor. E sempre era a mesma coisa. Eu aprontava alguma, lá estava ele falando para minha mãe: vamos mandá-la embora. Aí veio meu irmão, né? Meu irmão, na verdade, meu irmão já tinha nascido, né, nessa época. Só que eu vou ressaltar que na época que meu irmão nasceu foi uma alegria muito grande para mim, né? E aí que eu digo para vocês, que é algo que eu tenho passado hoje no meu deserto, que vocês vão entender melhor quando eu contar meu testemunho. Mas os filhos, né, de um pecado, eu digo filho de um pecado, porque minha mãe tava vivendo minha mãe vivia um adultério, né, minha gente? Era difícil de acreditar, até hoje é muito dolorido, né? Mas aquilo que era para ser maldição foi uma bênção, que a vida do meu irmão é uma bênção. Então, eu já começo dizendo também aqui que todos aqueles que hoje estão passando pela situação do marido, da esposa tá tendo outro filho fora do casamento, pensem que a criança é sempre inocente no meio de tudo isso, ela não pediu para nascer numa condição dessa, assim como meu irmão e depois a minha irmã também, né, que hoje eu tenho 2 irmãos, pela graça de Deus, eles não pediram para nascer numa situação dessa. E aquilo que era para ser maldição, o Senhor ele transforma em bênção, porque hoje os dois são uma bênção. O meu irmão ele ainda não conheceu a Deus, mas minha irmã já conheceu desde muito pequena, e eu louvo a Deus por isso. Né, eu queria abrir só esse parênteses no meio dessa história. Então, na minha adolescência, né, namorando com meu esposo na época, era muito tribulado. Ele passou por essa primeira prisão dele, saiu e a gente começou a viver muito errado, né? Ele se envolveu novamente com as coisas ilícitas e eu sempre aceitando. Eu sempre aceitava tudo, né? Eu era conivente com aquilo ali que ele estava fazendo. Então, o Senhor já tinha um plano para tudo. O Senhor já tinha um propósito para nossas vidas, né? Pois bem, ele novamente voltou para a prisão. Porém, depois já era maior de idade. Então, não era mais uma, né? A situação de fundação casa que você vai, fica um período e sai, né? Que é para reeducar, no caso, reeducar, que eles dizem, né? Que serve a fundação casa. E ali ele ficou por 1 ano e 2 meses, onde eu não poderia vê-lo porque eu era menor. Uma pessoa menor de idade não entra nesse lugar para fazer visita. Então foi aí que eu comecei a, digamos, viver a minha vida, né? A liberdade de não ter ele ao meu lado, me prendendo. Então eu comecei a me envolver com drogas, minha gente. Me envolvi com drogas, me envolvi com prostituição. Não é prostituição, né? Você vender seu corpo. A prostituição, ela vem de diversas formas. Então, eu comecei a me envolver com muitos homens. Já atraindo, sim, né? Porque a gente namorava. A gente tinha um compromisso. Mesmo assim, a gente não sabendo o quanto era importante o compromisso, né? Eu comecei a me envolver com pessoas. Isso eu tinha meus 17 anos. E ali eu comecei uma vida louca mesmo. Eu ia pro trabalho, eu sempre fui muito responsável com o meu trabalho, que eu já trabalhava. Nessa época, né, até hoje, minha mãe e meu padrasto, eles são caseiros de uma escola e eu trabalhava na cantina dessa escola. Eu era muito responsável, porém, eu comecei a me desleixar. Eu comecei a me deixar levar pela vida que eu tava vivendo. Então, era uma vida entre drogas, baladas, homens, e eu achava que tava tudo bem. Só que eu sempre tive um vazio. Gente, desculpa pelo barulho, viu? Que tá passando, acho que uma ambulância ali fora. E assim, eu comecei a
a viver tudo muito intensamente, como se não houvesse amanhã. E assim, eu sabia que isso uma hora ia me derrubar, porque eu já não estava conseguindo mais sustentar tudo aquilo, porque o vazio na minha alma era muito grande, né? Eu e meu esposo, a gente conversava por cartas apenas, e eu me declarava, ele se declarava, eu mentia horrores, né? O pecado da mentira, ele caminhava comigo desde muito nova. Lembrando que hoje eu sou liberta, gente. Eu sou liberta, graças a Deus. A graça do Senhor e a sua misericórdia, ela me alcançou, me libertando de muita coisa. Então veio uma depressão. Eu entrei numa depressão profunda, onde eu ouvia vozes, eu ouvia a voz do próprio Satanás me acusando o tempo todo. Ele falava para mim me matar. Se mata porque vai ser melhor. Você vai tirar o peso das costas da sua mãe, porque na época minha irmã estava com 6 meses. A minha mãe passou uma barra comigo, porque eu fui considerada louca mesmo. Eu fui afastada do trabalho. Na época eu estava fazendo o 3º colegial, tive que sair da escola, porque eu já não dizia coisa com coisa. Eu estava vendo coisas, ouvindo vozes, e eu não comia. Eu emagreci horrores na época, eu não queria comer, eu não queria mais nada. Eu só queria ficar dentro de um quarto, fechada, debaixo do cobertor, fechada naquele abismo que eu tava entrando. Ressaltando aqui também que depressão não é frescura. Infelizmente, ela existe. Ela existe sim. E eu vivi isso na minha vida. Né? Então eu precisei ser internada na época, graças a Deus eu tinha convênio, fui internada num bom hospital e fiquei na psiquiatria, na ala das pessoas que tinham problemas sérios mesmo, e ali eu era taxada mesmo por todos como louca. Eu fui muito envergonhada, gente, muito envergonhada. Eu passei vergonhas assim que eu não desejo isso pra ninguém. Coisas que eu falava, coisas que eu fazia. Eu ficava transtornada, eu queria bater nas pessoas, então eu precisei, na época que eu fui internada, ser amarrada, porque eu já estava no nível depressivo, que eu fui diagnosticada como começo de esquizofrenia, isso mesmo, que vocês ouviram. E isso pra mim era, assim, eu não tava tendo nem noção. Eu só olhava de um lado a minha mãe chorando sozinha, porque a nossa família toda é do Paraná. Aqui em São Paulo a gente não tem ninguém assim, né, de sangue. Mas graças a Deus, Deus preparou muitos anjos, né? E deram a minha mãe, Deus deu a minha mãe amigas. E nessa época a madrinha da minha irmã foi assim crucial nesse momento, porque a minha mãe não podia ficar sempre no hospital porque ela tinha um bebê que ela amamentava em casa. Então essa amiga dela passou a cuidar de mim nos dias que a minha mãe não podia ficar. E eu era dopada todos os dias porque eu não falava coisa com coisa. Quando me levava os medicamentos eu jogava, quando levava comida para mim eu jogava tudo. Então eu comecei a ficar dopada de tanto medicamento. Eu lembro muito bem quando eles amarraram meu pé e minhas mãos naquela cama de hospital, porque eu não me controlava, eu não tinha mais controle. Então, isso me frustrava cada vez mais, né? Eu ficava fechada, trancada, era tudo feito de grades, porque a psiquiatria, ela é toda cheia de grades, né? Não tem acesso nenhum à janela, à porta, à saída, sabe? Sempre com muitas seguranças. Porque ali você tá no estado que você não sabe o que você tá fazendo, você não tá em sã consciência. Eu tinha, gente, perdido minha total consciência nessa época da minha vida. Pois bem, uma coisa eu me lembro muito bem. Os outros relatos minha mãe foi contando depois, né? Porque eu não lembro de tudo. Mas uma coisa eu me lembro, essa amiga da minha mãe ajoelhada na cama do hospital orando por mim. Ela pedia a libertação. Ela clamava pela misericórdia de Deus sobre a minha vida. E eu via muito ela orando. E a minha mãe também. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher de muita fé. Então ela ficava ali, sempre orando quando ela estava do meu lado. Essa amiga dela também. Eu fui muito regada de orações. E eu comecei a ter uma melhora assim, muito rápida, né? Como se fosse assim, uma noite você dormiu sem consciência,
louca, considerada louca mesmo, e no outro dia você acorda, tipo assim, um estralo, como se o Senhor me libertasse naquela madrugada, sabe? De todos aqueles espíritos malignos. Gente, eu estava totalmente possuída por demônios. Eu falo isso pra vocês aqui, porque o que eu tava passando ali era muito horrível. Era muito horrível, eu não desejo de verdade isso pra ninguém. Quando tem aquela passagem, sabe, que Jesus expulsa os demônios daquele homem, né, que os espíritos malignos foram para os porcos. Gente, eu tava totalmente parecendo com aquele homem. Eu tava possuída. Eu tava fazendo coisas que, olha, assustava qualquer um. Mas Deus entrou com libertação. Glória a Deus por isso. Ali foi a primeira cova que foi fechada para mim. Porque ali eu vi, assim, que uma cova estava sendo cavada, sabe, para mim. Mas o Senhor é aquele que fecha. O Senhor é aquele que resgata. É aquele que te tira, sabe, daquela aparência do mal que quer te dominar, que quer pegar a sua alma. Porque a nossa alma, ela é do Senhor Jesus, né? Ele morreu ali naquela cruz para nos salvar. E ele nos salva, sabe, todos os dias da nossa vida. Todos os dias a gente recebe o livramento do Senhor. Se a gente parar para observar, se a gente soubesse e o Senhor mandasse para nós um comprovante de tanto livramento que Ele nos dá, a gente ia ficar de boca aberta. Porque, gente, é livramento todo momento. A graça, a misericórdia dele nos alcançando mesmo sem a gente merecer. É graça imerecida. Então, ali eu tive uma melhora, né? Os médicos não acreditaram, os médicos olhavam um para a cara do outro, porque todos os dias de manhã tinha visita médica, né? Eles passavam e eu lembro muitas vezes eles fazendo reunião em volta de mim. Eu tava meio dopada, só que no fundo eu ouvia a voz dos médicos, eles falando que o meu caso era muito grave e que eu poderia ficar com aquilo pro resto da minha vida. Mas quem dá a última palavra sobre nós é Deus, não é muitas vezes os médicos. Os médicos, eles são capacitados, glória a Deus, mas muitas vezes vão desenganar a sua vida. Só que a última palavra vem do Senhor dos Exércitos. Então ali eu comecei a ter uma melhora, já comecei a passar por terapia ocupacional, né? Quem conhece essa área sabe que conforme você vai melhorando numa situação dessa que eu passei, você vai já sendo liberada do quarto, você já vai começando a conviver. E eu já sabia que ali não era para mim. Eu comecei, a minha consciência voltou para a glória de Deus. Então eu fazia aquela terapia, eu tava ali no meio daquelas pessoas que ainda estavam muito doentes, né? E aquilo tava me fazendo mal, e eu não via a hora de sair daquele lugar. Então eu falava, mãe, pelo amor de Deus, mãe, pede para os médicos me tirarem daqui. Aí minha mãe falava, filha, calma, porque os médicos precisam ver o seu comportamento. Pelo menos por mais uma semana, eles falaram. Porque eles não podem te dar alta assim de uma hora para outra. Então eu fiz o meu melhor para mim sair daquele lugar. Eu já comecei a fazer os desenhos, né? Eu desenhava, eu conversava, a psicóloga, né? Que todos os dias a psicóloga passava e conversava comigo, e ela começou a ver. E ela anotava tudo, né? Ela começou a ver, ela já começava a fazer perguntas para mim sobre minha vida e eu já respondia, eu já reagia muito bem, né? Eu comia, eu comecei a comer. Isso tudo porque Deus, sabe? Ele entrou ali naquele quarto, né? Ele ouviu as orações da minha mãe, ele ouviu as orações da amiga dela que intercederam por mim, né? Aí vem o valor da intercessão. Gente, você interceder por uma pessoa, você pagar o preço de oração por uma pessoa, vocês podem ter certeza, Deus está colhendo cada palavra. E assim o Senhor fez na minha vida. Através de intercessão, através de oração, eu fui liberta de tudo aquilo que estava dentro de mim, sabe? Aquelas coisas imundas. Eu tive alta, passou um mês, minha gente. Lembrando que nesse momento minha consciência pesou tanto, quando eu tava no começo dessa depressão terrível. Eu confessei tudo pro meu, né, hoje meu esposo, mas na época meu namorado, eu confessei tudo para ele por carta, aquilo que eu havia feito durante esse tempo. Eu contei sobre as drogas, eu contei sobre o meu envolvimento com homens. Ele queria me matar, gente. Ele queria me matar, ele ficou com ódio mortal de mim, né? Ele terminou comigo, falou que nunca mais queria olhar pra minha cara. Isso antes, né, de eu ser internada e tudo mais, porque depois que eu fui internada, minha mãe soube, nós soubemos que ele queria até fugir de lá, porque ele disse que tava com medo de eu morrer, e ele nunca mais me vê, e ele queria olhar pra mim, ele queria estar comigo. E ali eu comecei a entender
né, que existe o perdão. Porque depois que eu fiquei nessa situação toda de depressão, eu recebi o perdão dele por tudo aquilo que eu tinha feito. Quando ele saiu, um mês depois que eu tive alta do hospital, que eu já tinha voltado ao trabalho, já tinha voltado para minha vida normal, para a escola, ele saiu e olhou nos meus olhos e falou: eu te perdoo, vamos começar de novo. Nós sempre tivemos, gente, mesmo debaixo de muita tribulação, que foi o nosso relacionamento, nosso namoro, a nossa vida juntos, a gente teve uma vida bem atribulada, de muita coisa errada, mas o nosso companheirismo era muito grande. Sabe, era uma coisa de Deus o nosso companheirismo, a nossa conexão. Era aquela coisa assim que ele pensava e eu falava, e vice-versa. Sempre tivemos uma conexão assim muito grande. Então ele me perdoou quando ele saiu, né? E falou assim: bom, agora vamos morar juntos. Ele também não tinha, gente, conhecimento do casamento, do que era um casamento, eu muito menos. A gente não teve também instrução sobre isso, né? Tanto minha sogra como minha mãe, elas, as duas, né, não tinham também o entendimento da precisão do quão valioso era um casamento. Então a gente foi morar juntos, eu com 17 anos, estudando ainda, trabalhando. Ele começou a trabalhar, arrumou um emprego também, rapidamente. Porém, o tempo foi passando e, claro, um relacionamento longe de Jesus é firmado sobre a areia. A gente sabe muito bem disso. Então, começaram a vir brigas, começaram a vir decepções, tanto da parte dele quanto da minha. Eu me tornei uma pessoa totalmente chata, né? E aí eu fiquei maior de idade, né? Ele trabalhando, novamente começou a se envolver novamente com coisas ilícitas, gente. E o Senhor permitiu mais uma vez que ele voltasse à prisão novamente, gente, pela terceira vez. Sim, pela terceira vez. Só que aí eu era maior de idade. E aí o que aconteceu? Ele foi para a prisão 2 dias depois da gente descobrir que estávamos grávidos. Eu estava grávida, de 1 mês já. Isso foi em maio de 2012, né? Eu engravidei nesse período e em junho de 2012 ele voltou para a prisão novamente. E ali começou o primeiro deserto junto, eu e ele juntos, porque foi um grande deserto, né? Eu não me alegro, eu não tenho, assim, orgulho de ter passado por isso na minha vida, de ter aceitado tudo que eu aceitei, de saber que eu me envolvi com uma pessoa lá atrás, né, que hoje é meu esposo, né, hoje nós nos encontramos juntos, mas é o meu esposo, que fez tudo isso. Não, gente, eu não me orgulho disso não, mas tudo que eu tô contando aqui, lembrando que é tudo pra glória do Senhor. Então, eu comecei a visitá-lo, né, grávida, e assim, o Senhor trouxe a minha gravidez, eu creio, naquele momento, para mim não estar só. Eu já tinha o Senhor, mas ali o Senhor sabe que isso é a nossa filha. Foi um grande motivo para me continuar, para me ser ainda mais forte, né? Minha filha foi uma bênção. E ali começaram as nossas lutas, gente. Começaram a luta muito grande, né? Por consequência. Ele estava ali pagando pela consequência dos erros dele. E eu também estava ali pagando por consequências dos meus erros, né? De tudo que eu tinha feito, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E ali eu estava passando essa peleja. E o Senhor comigo, mas eu não entendia muito que o Senhor estava comigo. Eu tinha muita fé em Deus, viu, minha gente? Por mais que eu não conhecia Ele, eu tinha uma fé muito linda. Sempre eu tive essa fé. E ali, minha barriga foi crescendo, eu passando pelaquela humilhação de visita, porque entrar naquele lugar, gente, é uma coisa muito humilhante. Mas assim eu fazia, por amor ao meu esposo, por nosso companheirismo. E o Senhor, eu sei que não fez a nossa união em vão. E ali eu sempre ajudei ele, né? Minha barriga crescendo, e eu passando por aquilo, né? Ele estava em São Paulo nessa época,
né, numa detenção aqui em São Paulo, perto de casa, e era tudo até que tranquilo. Aí nossa filha nasceu em janeiro de 2013, meu parto foi de muita complicação, eu perdi muito líquido durante o meu, depois que minha bolsa estourou, e a minha filha nasceu roxa, desfalecida, e ali o Senhor operou mais um milagre, gente. O Senhor operou mais um milagre, os médicos saíram correndo com a minha filha, eu não consegui pegá-la,